um sistema que cria uma comunidade de pessoas que assistiram o mesmo filme juntas. Então, por exemplo, imagina que você assiste filmes com seus amigos e vocês querem dar uma nota para esses filmes e depois ter alguma forma de ver a média das notas, enxergar algum dashboard com os parâmetros desses filmes que vocês assistiram juntos. Então esse sistema ele serve para isso. Aqui a gente pode cadastrar um filme, onde cada usuário vai ter a sua nota, para depois ser mais fácil de visualizar essas informações, tanto por período ou por média de notas, por exemplo. Essa tela de comunidade aqui, ela mostra os usuários cadastrados no sistema. Então, vocês podem perceber que aqui a gente tem a biografia de cada usuário. E também os badges aqui em cima. O usuário ele vai poder ter três tipos. Ou ele é admin, ou pro, ou um usuário comum, como se fosse um free tier. Se ele quiser ser pro, ele pode fazer um pagamento de R$25 e conquistar o selo pro, que dá a ele acesso a algumas funcionalidades específicas. Por exemplo, aqui no perfil, ele vai poder editar o apelido dele se ele for pro ou se ele for admin. Então eu vou tirar o meu admin aqui, e eu também não sou pro. Nesse caso, quando eu der F5 aqui, ele vai até remover o badge ali em cima, e quando eu tentar editar o meu apelido, ele não vai deixar, porque esse é um recurso pro, né? Essa validação está sendo feita tanto no front-end, que ele não envia requisição, caso você não for pro, quanto no back-end também. No meu banco de dados, ele não deixa eu alterar a minha biografia, caso eu não seja admin ou não seja pro. Essa validação dupla, tanto no front quanto no back-end, é essencial, porque nada impede de alguém vir aqui no Inspecionar Elemento e interceptar a requisição que é feita quando eu altero algum outro valor aqui e alterar o apelido por meio da requisição. Então é muito importante que, além do front-end, a gente controle isso no back-end também e como regras do banco de dados. Beleza, o que eu tenho que fazer hoje é adicionar um campo aqui onde o usuário possa alterar a biografia dele também. Então eu vou ter que fazer uma pré-visualização da biografia aqui nesse card e também adicionar um campo de texto para ele poder alterar a sua biografia. Eu acredito que esse vai ser um recurso pro também, então nesse vídeo eu vou passar por essa validação toda de novo. A primeira coisa que a gente tem que fazer é criar o componente onde o usuário vai escrever a sua biografia nova, né? Nesse projeto eu estou usando o ShadCN aqui, eu estou codando tudo em Next. Então o ShadCN ele é uma biblioteca de componentes e ele tem esse text area aqui já, que é perfeito porque a gente precisa. Então aqui eu consigo redimensionar ele e funciona como um input também. Então a primeira coisa que eu vou fazer é instalar ele aqui e configurar ele para aparecer nessa tela. Eu dupliquei a div do container ali, dessa forma eu consigo ter duas colunas aqui e os botões ficam posicionados no centro ainda. Então esse apelido aqui ele vai virar a biografia e esse componente de input vai virar aquele text field ali, a text area, né, do ShadCN. Beleza, o componente está aqui já. Agora eu vou padronizar ele para ficar mais parecido com esse input aqui. Então, o que eu fiz aqui? A primeira coisa foi criar então o campo text field, né, o text area aqui, que ele vai ter um tamanho máximo de 100, vai ter a sua classe aqui para ele respeitar os padrões da minha tela, um placeholder, no caso aqui está errado, é sua biografia aqui, recebendo o valor de biografia e ao ser atualizado ele vai alterar o valor de biografia. Isso aqui é o padrão do Next, né, do React também. Eu criei uma constante aqui com useState. Então o valor inicial disso é esse initial biography. O que significa isso? O meu componente profile field ele é iniciado com esses valores definidos já. Então nessa tela eu renderizo primeiro o título dela aqui. Depois disso eu renderizo os campos para alterar o perfil. Então aqui eu já inicio dizendo as informações do usuário. Então eu falo se ele é pro, se ele é admin e também passo a biografia inicial. Por que eu chamo de inicial? Porque provavelmente se o usuário entrar nessa tela aqui ele vai querer atualizar alguma coisa. Então, para definir se os botões eles são ou não ativos, né, se o usuário fez alterações ou não, eu comparo esse valor aqui dentro de cada um desses campos, que seria o valor inicial, com o valor atual deles, que é o que eu estou digitando agora. Então, se esse valor for diferente, ele habilita os botões e permite a atualização. Se não, ele mantém assim, que diz que nada foi alterado, que isso está padrão.
Depois de criar isso, eu já tenho acesso à biografia que meu usuário digitou. Então eu tenho essa função aqui chamada handleSave. A função handleSave, ela recebe todos os parâmetros ali e eu passo para ela algumas informações do estado anterior e das informações contidas no formulário. O formulário seria os campos da URL, o nome, o apelido e a biografia. Também passo para essa função se ele é admin ou não e se ele é pro ou não. Isso para validar também no envio do formulário se o usuário pode fazer a alteração que ele está querendo fazer. Essa função handleSave, então, recebe todos esses valores aqui. Aqui eu vou desestruturar o objeto, né, de form data, tendo acesso às variáveis de username, nickname. E nessa função eu utilizo uma biblioteca chamada Zod. Aqui eu consigo criar um objeto passando especificações de validação do meu formulário. Então, por exemplo, o meu username aqui, ele é uma string, ele tem que ter no mínimo 5 caracteres, no máximo 22 e ele é opcional. Por que é opcional? Porque nem sempre que eu chamar a função handleSave, o meu usuário ele vai ser alterado. Eu posso chamar essa função de alterar informações no meu banco de dados com o usuário vazio. Isso acontece porque ao fazer a chamada para o banco, eu valido isso antes. Eu não vou chamar uma atualização para o username se o username for o mesmo que já está salvo no banco. Então, por isso que eu passo o estado anterior e o estado atual, que no caso seria o que já está setado no meu banco e o que vai ser modificado. Se não tiver modificação, ele não faz chamada no banco, até por isso que meus botões estão desabilitados aqui. Além de passar o mínimo e o máximo aqui, eu digo o que é a mensagem de erro. Então, por exemplo, se o meu username for menor que 5 e eu tentar chamar aquela função, ele vai me retornar esse erro aqui. Eu vou escrever um erro aqui só para a gente ver que está funcionando. Então, por exemplo, aqui eu alterei o username, né? Então, se eu vier aqui em username e colocar alguma coisa menor que 5 caracteres, ele vai dar erro, não vai fazer a chamada no banco e vai me retornar essa mensagem de erro aqui, que eu acabei de editar lá, né? Dizendo que o nome de usuário deve ter pelo menos 5 caracteres. Ok, essa validação é feita para todos os campos, então username, avatar URL, nickname e aqui o biography, que eu acabei de escrever. Então a minha biografia é bem simples, ela tem que ter no mínimo 5 caracteres e no máximo, aqui está 22, mas eu coloquei 100 lá, né? Então aqui no máximo 100 caracteres. E quando eu chamo essa função, eu faço aquela validação que eu falei para vocês. Eu verifico quais campos foram alterados e quais não foram. Então aqui, por exemplo, se o meu usuário atual for diferente do meu usuário inicial, ou seja, se o valor que eu estou querendo salvar for diferente do que já está salvo no banco, eu vou fazer o parse do username, que significa eu vou rodar por tudo isso aqui e verificar se ele é válido ou não, se ele tem no mínimo 5 caracteres e se ele tem no máximo 22 caracteres. E a partir do momento que esse parse for concluído, eu vou fazer uma chamada para update username, que vai simplesmente bater no meu banco de dados, instanciar o meu usuário, ou seja, verificar qual usuário que está logado, e rodar o update, onde eu quero alterar o full name para o meu novo full name. Dessa forma aqui eu consigo validar se o usuário pode fazer o que ele está querendo fazer ou não, por meio das policies do meu banco de dados, lá no Supabase, onde eu defini que o usuário pode alterar informações do seu próprio perfil. Eu valido também se houveram alterações antes de chamar essa função, porque senão esse if aqui nem ia rodar. E além disso, eu valido se o username está de acordo com as minhas especificações, se ele tem no mínimo 5 e no máximo 22 caracteres. Por quê? Quando eu rodo esse parse aqui, se alguma dessas verificações falhar, ele vai me retornar uma mensagem de erro. Essa mensagem, no qual eu especifiquei aqui, que vai ir lá para o meu front-end também, dessa forma não passando para o restante aqui, né, chamando o banco de dados. Então, se o parse não funcionar, isso aqui não vai nem rodar, ele vai lá para o final da minha função e vai me retornar um erro aqui. Agora, como é que eu faço a validação para saber se o usuário pode ou não alterar o campo com aquelas especificações que eu falei, né? Se ele for administrador ou pro, ele vai poder alterar o apelido e a biografia. Agora, se ele não for nenhum dos dois, ele não vai poder alterar isso por questão do pagamento ali, né? Essa validação ela é feita dessa forma. Além de verificar se o meu campo de biografia tem alterações, ou seja, se faz sentido eu chamar o banco de dados, eu verifico também se ele é pro ou se ele é admin.
Se isso aqui não bater, eu já descarto e já rodo um erro ali, dizendo que houve um erro ao atualizar a biografia, você ao menos é pró, então eu informo para o usuário, isso também é muito importante, deixar o usuário ciente do porquê que deu erro na chamada que ele está fazendo. Vou mostrar para vocês também que eu tenho essa tag disabled, ela funciona dessa forma. O meu campo ele vai estar desabilitado se o meu usuário não for pró ou se ele não for admin. Então, por meio dessa chave aqui, eu consigo garantir que o usuário não consiga alterar esses valores se ele não atender as minhas especificações. Lembra que eu falei que é muito importante validar isso tanto no front-end quanto no back-end? Eu vou explicar o motivo disso agora. Vou tirar o meu admin aqui do banco de dados, onde eu, teoricamente, não vou poder alterar o meu apelido e nem minha biografia. Se eu fizesse a minha validação de alteração só por meio desse disabled aqui, porque perceba que se eu clicar aqui, eu não consigo entrar no campo para escrever alguma coisa, né? Então, se eu fizesse só dessa forma, um usuário mal intencionado poderia simplesmente vir aqui no inspecionar elemento, encontrar o meu input ou o meu text area e visualizar essa disabled aqui, ó, clicando duas vezes e deletando, ele acabou de habilitar o meu text field. Então ele alterou informações do cliente dele, no caso do navegador, para poder fazer uma coisa que teoricamente ele não poderia fazer. Então dessa forma aqui, eu poderia editar minha biografia, mesmo não sendo pró, né? E enviando a requisição para o meu banco e armazenando isso no banco de dados. No caso, não deu certo aqui, ele não fez essa alteração, justamente porque eu não sou pró e também não sou admin. Então, a minha chamada ali não deu certo. Da mesma forma que se eu viesse aqui em apelido e desabilitasse, né, aliás, habilitasse o campo e tentasse alterar aqui, ele não ia deixar, informando que eu não sou admin e também não sou pró. Então vou dar um F5 aqui para voltar como estava antes. E beleza, a última validação que a gente faz aqui para alterar a biografia é no banco de dados. Então, além de não chamar essa função caso ele não seja admin e também não seja pró, na chamada para o meu banco especificamente, na criação do cliente aqui, eu verifico se ele é pró ou se ele é admin. Isso aqui, se alguma dessas não for verdade, ele não vai deixar eu alterar essa informação no meu banco de dados. Então vocês têm que prestar muita atenção nisso. Deixar um campo desabilitado no front-end não é o suficiente para impedir o usuário de enviar alguma informação. Isso tem que estar salvo no banco e no back-end também. Dessa forma, se eu habilitar o meu admin aqui, ou aliás, vamos fazer diferente. Vou deixar o admin falso e adicionar a tag pro no meu perfil. Então dessa forma o sistema já entendeu que eu tenho a tag pro aqui e quando eu quiser alterar alguma informação, agora os campos foram habilitados, tanto de apelido quanto de biografia. Então se eu escrever alguma coisa aqui como olá, eu estou utilizando alta cúpula cinéfila. Quando eu clicar em salvar, ele vai entender que eu sou pró e eu consigo fazer essa alteração e vai informar aqui para mim que as informações foram atualizadas, tanto na página de comunidade aqui, olá, eu estou utilizando alta cúpula cinéfila, quanto no meu banco de dados aqui, da mesma forma, né? Então é isso. No vídeo de hoje eu queria só mostrar para vocês como que essas validações são importantes e por que elas são feitas, tanto no front quanto no back-end, e por que a gente tem que tomar tanta atenção e precaução nesse tipo de coisa. Nesse caso, é só uma biografia, não é alguma coisa muito sensível, mas imagina que isso fosse um número de documento, uma ID ou alguma informação de pagamento de um usuário, algum dado mais sensível. Você tem que cuidar para que apenas pessoas que têm acesso àquela ação, né, se elas podem editar ou se elas podem visualizar alguma informação, você tem que garantir que quem tem acesso a ela são as pessoas corretas e não qualquer usuário do seu sistema. Eu estava editando o vídeo aqui e percebi que eu falei que ia alterar esse cartão aqui também, colocar uma pré-visualização da biografia, e que quando eu alterei a biografia ali por meio do inspecionar elemento, né, quando eu vim aqui e habilitei no meu navegador, ele não retornou nenhum erro.
né, quando eu tiro o disabled aqui e tento fazer alguma coisa, ele não chama função, né, porque ele não pode sem ser admin ou sem ser pro, ele também não mostrou nenhum erro. Isso tá errado porque eu falei que é importante mostrar para o usuário o que está acontecendo, por que ele não conseguiu fazer uma coisa que ele tentou fazer. Então eu entendi aqui que é por causa desse if. O que acontece? Ele retorna sucesso caso não aconteça nenhum erro aqui em cima. O que aconteceu aqui foi que não aconteceu nenhum erro. Ele simplesmente não entrou naquele if e passou direto. Então, teoricamente não deu nenhum erro, mas a informação também não foi alterada. Então, para resolver isso, eu vou colocar um else aqui. Eu acho que um else já funciona. Eu vou testar para ver se isso não afeta os outros campos, mas eu acho que não. Então, por exemplo, no nickname aqui, eu vou colocar um else e vou rodar o erro aqui. Erro atualizar o apelido, você ao menos é pro. Vou habilitar o apelido aqui. Ok. Teoricamente isso aqui é para lançar um erro agora. Beleza. Agora deu erro aqui, porque eu habilitei ele na marra, né? Entre aspas, eu modifiquei no meu navegador para ele permitir essa alteração, mesmo ele não tendo os cards ali. Então agora o erro acontece. Se eu tentar alterar meu nome aqui, vamos ver se ele vai tentar... aconteceu o que eu esperava. Ele deu esse else aqui, sendo que não era para enviar a atualização do apelido, era para enviar só a atualização do nome ali. Então o que eu posso fazer aqui? Ao invés de deixar um else qualquer, eu vou fazer um else if com essas configurações aqui, só que passando isso aqui como falso, né? Como eu vou inverter a propriedade deles. Então basicamente eu vou só copiar isso aqui e eu acho que vai funcionar. Vamos ver. Else if nickname for diferente de nickname. Se isso aqui for mentira, ele vai retornar um erro para mim. Vamos ver. Aliás, ele retornou o erro, mas ele atualizou no meu banco, né? Então isso está pior ainda. Vou fazer um teste aqui. Agora é para dar uma mensagem de sucesso. Beleza, deu sucesso aqui. E se eu tentar alterar o apelido ali sem ter a permissão para alterar o apelido, ele vai me retornar um erro. Perguntando se eu sou pro. Ok, dessa forma eu valido e executo um erro caso a pessoa mal intencionada tente chamar uma função que ela não pode chamar. Apesar de dar o erro, ele alterou o nome. Para resolver isso, eu posso jogar esses ifs da biografia e do nickname lá para cima. Então vamos por partes aqui. Primeiro eu vou fazer essa validação para a biografia também, passando uma negativa aqui no else e vou atualizar a biografia aqui. Tá, agora eu vou pegar esses dois ifs aqui e vou jogar lá em cima, porque dessa forma ele começa validando pelo nickname e pela biografia. Então se ele tentar editar aqui, ele não vai alterar meu nome. Então, por exemplo, Matheus teste final aqui. Se eu tentar fazer isso, aliás, Matheus teste final. Se eu tentar fazer isso agora, não é para ele mudar meu nome. Vamos ver se isso funciona. Nem meu apelido, né? Mudar meu nome nem meu apelido porque deu erro aqui. Então vamos dar F5 aqui. Exatamente, ele não alterou o nome. Beleza, essa primeira parte está resolvida já. Ele me retorna um erro caso eu tente fazer uma coisa que eu não tenho permissão para fazer. Agora eu vou habilitar o meu admin de novo. E vou trabalhar nesse preview aqui, né? Eu tenho que fazer um preview mostrando a biografia que o cara está digitando aqui, da mesma forma que acontece aqui. Aliás, acabei de perceber um erro aqui também. Quando eu começo a editar, ele retira o meu arroba aqui. Vamos ver se isso é muito chato de resolver. Se for muito chato, eu vou passar só pro essencial. Aqui eu rodo o subtitle. Posso colocar um arroba aqui também. Só que deve ter dois arrobas quando eu der F5, né? Ah, não. O nickname. Ele vai ter dois arrobas quando eu der F5. Mas aí quando eu altero ele fica um só. Tá, deixa eu ver. Vamos fazer uma gambiarra?
nickname.replace arroba. Acho que eu vou deixar assim. É uma visualização mesmo, né? Então, que sua biografia não pode ser vazia. Tá. Funcionou ali em cima do apelido, mas ele tá retornando o erro aqui. Eu já imagino por que isso aconteceu. Porque aqui no meu profile field eu verifico se o nickname é vazio e não se a minha biografia é vazia. Então, biography dessa forma funciona. Beleza. Eu não preciso do preview da biografia, não faz sentido. Vou deixar assim mesmo. E esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Falou, rapaziada.